Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Bem-vindo mais uma vez ao programa Novo Alvorecer. Estamos chegando com a nossa programação para abençoar a sua vida. Este programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Um abraço a você que sempre nos acompanha, tanto pela TV aqui na região de Caratinga, quanto pela internet em qualquer lugar do mundo. Hoje o programa especial com conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, um tempo de aprendizado da Palavra de Deus, e eu quero convidar você para reunir aí a sua família e acompanhar o assunto que nós estaremos ministrando logo após esse rápido intervalo. De volta com o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio o pastor Adriano Valadares e pastor Saulo. Bem-vindo mais uma vez, senhores. Amém. E aí nós vamos para o conteúdo da nossa lição de hoje, que é a lição de número 5, que estaremos estudando no próximo domingo, dia 29 de outubro de 2017. O tema da lição é a obra salvífica de Jesus Cristo. O texto áudio da nossa lição, João capítulo 19, o versículo 30, que diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A verdade prática diz que a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de chegarmos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. O texto que nós estaremos trabalhando é João capítulo 19, versículos 23 até o versículo 30. Isso aí, senhores. A introdução da nossa lição, o autor coloca o seguinte: que a obra salvífica de Cristo custou um alto preço ao nosso Senhor, o seu próprio sangue derramado na cruz. Sua obra nos garante a salvação porque foi uma oferta completa, perfeita e definitiva. Essas três palavras aí, né? Completa, perfeita e definitiva. Nós temos batido nessa mesma tecla aí já algumas vezes durante esse trimestre, né? Exatamente. E é o que nós vamos perceber quando o Senhor diz que está consumado, né? Na expressão da nossa verdade prática, ou do nosso textual, nós dizendo, esta obra consumada é uma obra que foi uma obra completa, uma obra perfeita e principalmente definitiva. Não haveria mais necessidade de um outro sacrifício ao mesmo nível, é uma vez para sempre. Então isso vai resumir, essas três palavras resumem, né, o alcance da obra do Senhor Jesus no Calvário, do seu sacrifício no Calvário. Esse sacrifício aí, no caso, seria o sacrifício de vida, né? De vida, uma vida perfeita dada, né, em lugar dos homens imperfeitos. E a perfeição de Jesus é que torna definitivo o seu sacrifício. Certo, porque às vezes eu estou fazendo essa pergunta, porque às vezes outra a gente acaba usando a expressão aí de que a nossa vida de santificação envolve sacrifício, né? Quer dizer, o sacrifício aí seria então um sentido de esforço, né? Porque a gente não pode confundir isso aí, né? Que a questão do sacrifício aqui para salvação é questão de um inocente pagar o preço no lugar de um culpado. Então, nesse sentido aí, o sacrifício de Jesus foi completo. Isso mesmo, pastor Adriano? Eu queria ressaltar alguma coisa aqui também, baseado nas três palavras, né? Completo, perfeito e definitivo. Né? Já dá para perceber que a situação do ser humano não era boa, né? Isso. Precisava de algo bem feito, né? Algo bem completo e algo que mudasse a história do ser humano definitivamente. Né? Houve até, né, o Antigo Testamento um meio de se contornar a situação, mas não era completo, não era perfeito e muito menos definitivo. Certo. Aí o primeiro tópico da nossa lição, onde nós vamos falar sobre o sacrifício de Jesus, a lição diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a referência de João capítulo 1, versículo 29. Nenhum outro sacrifício, tanto de animais no Antigo Testamento, quanto de seres humanos, que era comum acontecer em nações pagãs, né? Com vistas de alcançar a salvação do homem, teve êxito para apagar definitivamente
o pecado do passado, do presente e do futuro. Então, no aspecto aí do sacrifício completo, a gente percebe então o quê? Em relação a esse sacrifício que era feito no Antigo Testamento, né, a questão dos animais e das nações pagãs aí com sacrifícios humanos, comparando isso aí tudo com o sacrifício de Jesus. Na própria palavra do pastor Adriano, o sacrifício de animais que era realizado, né, na antiga aliança, não era um sacrifício definitivo. Não era perfeito também e nem era completo. Porque se fosse perfeito, definitivo e completo, tinha resolvido, né? Teria resolvido. Não gastaria o sacrifício de Jesus. Ou seja, e era também uma prática recorrente, né? No Antigo Testamento, né? Quer dizer, a pessoa não oferecia um animal uma vez só. Era contínua, né? Por isso não era definitivo. No decorrer da lição vai falar a respeito disso, né? Vai mostrar. Milhares de animais foram mortos, né? Para inocente, né? Animais inocentes para poder, né, morrendo em favor de alguém culpado. Então milhares e milhares não resolveu o problema. E outra situação interessante do sacrifício de Jesus, que é muito, né, a Bíblia vai dizer que é completo, é que ele resolve o problema do pecado do passado, do presente e até do futuro. Mesmo quando hoje nós somos perdoados, nosso passado foi perdoado, nosso presente continua sendo perdoado do momento que a gente peca e reconcilia, e até os pecados que são cometidos no futuro já foi pago o preço por eles também. Inclusive daqueles que ainda vão nascer, né? Daqui para frente. Daqueles que vão nascer. É por isso que mostra como é grande o alcance do sacrifício de Jesus, a perfeição do seu sacrifício. Que ele vai abranger o tempo presente do próprio Jesus, o passado dos patriarcas e o futuro da igreja, que é o nosso futuro hoje. Por isso que ele é perfeito, completo, né, e definitivo. Ou seja, a ação libertadora do sacrifício de Jesus, ela alcança os 3 tempos aí, né? 3 tempos. Passado, presente e outra futuro. Coisa que a gente vê aqui também, né, é o tamanho da desgraça que o pecado trouxe, né? Precisava de algo desse nível para poder resolver. Tão grande quanto o pecado. Exatamente. Tão poderoso, o né? pecado, ele trouxe uma consequência desastrosa para o ser humano. E vale a pena enfatizar aqui que essa questão aí também vai envolver uma decisão do ser humano, né? De aceitar o que foi feito. Exatamente. Né? Não que ele vá complementar isso. É aceitar o que já foi feito por ele. Seria, no caso aqui, os assuntos dos 2 próximos tópicos, né? Ou pelo menos do primeiro, do segundo agora aí, porque quando você já falou aqui sobre o sacrifício que o homem faz, que seria mais uma questão do esforço e tal, né? Na verdade, entre as 2 palavras lá da introdução, né? O sacrifício de Cristo, ele é completo e é perfeito. Então, não precisa, né, de empenho meu, né? Senão entraria mérito meu. E a salvação nossa não é mérito, não tem mérito do ser humano. Paulo, né, ele falando aos Efésios, olha, pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem de vocês para ninguém se gloriar. Então salvação não existe mérito humano na salvação do ser humano. Diante de algo tão estupendo e glorioso que o Senhor fez, não existe mérito nosso, né? O que vai acontecer quando nós deixamos de praticar algo não é para ser salvo, é porque já somos salvos. É isso aí. Consequência. Né? É a consequência imediata da salvação. Isso. Nós renunciamos ao pecado. Por que renunciamos ao pecado? Porque já somos salvos. Porque se o homem pudesse fazer alguma coisa para ele ser salvo, ele não dependeria do sacrifício de Jesus. Ele teria sido feito antes, né? Ou se também Jesus tivesse feito algo, digamos que Jesus realizou um sacrifício que vai abranger 99% da necessidade do homem ser salvo. O homem vai contribuir somente com 0,1%. Então o serviço de Jesus também não foi perfeito. Não era perfeito. E nem foi completo. Definitivo. E nem completo. Ficou 0,01% lá para o homem realizar. Foi quase perfeito. Então o homem também teria participação. Seria coautor da salvação. Coautor da sua própria salvação. Aí que entra a questão de Paulo e Tiago, né? Paulo fala a respeito das obras. Né? Que a salvação não é pelas obras, não vem de obras. Tiago já fala que a salvação... A fé sem obra é morta. É morta. Então aquela coisa, não é uma contradição, é isso que você falou. Não é. Ou seja, não existe mérito humano para a salvação, então não vem de obras. Mas quem é salvo
automaticamente ele produz o fruto. O autor vai mais adiante que ele diz que na sociedade judaica do Antigo Testamento desenvolveu-se a ideia de mérito por intermédio do sistema de sacrifício de animais. Com o advento da nova aliança, mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo, não há mais mérito pessoal, pois o mérito salvífico pertence única e exclusivamente a Cristo. Pronto. É o que nós estamos falando aí, né? Exatamente. Mérito, a palavra mérito, ela vem em si, e traz em si a ideia de merecimento. É o que ele colocou aqui, ó, né? O camarada levava um sacrifício e mediante aquele sacrifício que ele ofereceu, que ele levou para ser oferecido, houve um esforço dele, né? Quer dizer, ele já ficava com a consciência dele tranquila com relação ao que ele tinha feito. Agora, após aí na nova aliança é diferente. Ele tinha um método próprio lá. Assim, ele levava o sacrifício. Eu levei, né? Agora minha consciência está tranquila por causa daquilo que eu fiz. Em Cristo não. Não. Eu estou satisfeito pelo que Cristo fez por mim. Certo. Para finalizarmos aqui o tópico, o pecado contradiz a bondade e a autoridade de Deus. Ele se impõe com dúvidas sobre tudo quanto tem a ver com o Criador. Como o pecado deteriora o ser humano, degenerando seu caráter, deformando nele a imagem divina, o sacrifício de Jesus aparece nas Escrituras como redenção para trazer de volta a integridade humana e restabelecer o caráter dele. Isso aí? Exatamente. E é interessante que a palavra remir, ou remidor, quer dizer reconquistar. A hora isso aí. Comprar de volta, né? Eu dei uma pesquisadinha, até marquei aqui alguma coisa, inclusive depois eu vi lá no final da lição, o autor ele coloca esse significado, que remir tem a ver com reabilitar. Porque estavam desabilitados. O pecado desabilitou o ser humano, então é reabilitar, né? Vem a ver com reparo, algo que foi reparado novamente. E agora para ser corrigido, né? Tá certo, nós vamos dar uma pausazinha aí e vamos continuar no próximo bloco. Você de casa, não sai daí, o programa Novo Alvorecer volta já. De volta com o programa Novo Alvorecer para o segundo bloco do nosso programa e para o segundo tópico da nossa lição, tá certo? O autor vai colocar aí no primeiro subtópico sobre a reconciliação com o Pai, que só foi possível porque o Filho nos resgatou, nos redimiu, libertou-nos do poder do pecado, promovendo assim a nossa união com Deus. Essa reconciliação foi necessária porque o nosso relacionamento com o Altíssimo estava rompido, visto que o homem pecador não pôde ter comunhão com o Deus Santo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que quando o homem pecou, o ser humano pecou, travou uma guerra com o céu. Entrou em batalha. Céu e ser humano entraram em conflito. Inimizade. E a única maneira, né? Ou seja, voltando ao sacrifício do Antigo Testamento, não resolveu a guerra com o céu, não, pastor. Deu uma apaziguada, né? A Bíblia diz que acobertava, né? Só acobertava. Amenizava. Mas o camarada pecava, ele era obrigado a voltar para o sacrifício de novo. Então, a única coisa que definitivamente rompeu com essa guerra entre Deus e o ser humano, que trouxe uma paz verdadeira, né? O ser humano, nós éramos inimigos de Deus, a Bíblia diz isso. Paulo diz em Romanos 5. É isso aí, né? Foi a morte expiatória de Cristo. Ou seja, trazendo um fim à inimizade. O pecado rompeu, né? Com aquela amizade, né? Aquela comunhão. E Cristo veio restaurar. Certo. Continuando aí o próximo subtópico, a eliminação da causa da inimizade. O pecado é a causa da inimizade entre Deus e a humanidade, como o senhor já colocou aí. A gente vai ver Isaías dizer isso no capítulo 59, um dos textos mais claros que falam sobre isso. Para que essa condição de culpado fosse eliminada da vida do ser humano, uma oferta de perdão paga por Cristo no Calvário foi necessária. Esse processo se materializa quando há conversão em nós e então passamos a ser novas criaturas livres do poder do pecado. É aquilo que eu havia falado lá no começo, sobre o sacrifício de Jesus foi pago, ou seja, com o poder de atingir tanto o passado, o presente e o futuro, mas o que vai ser determinante para nós é o nosso posicionamento
em relação a esse sacrifício? De sim ou não? Aceitar esse sacrifício, crer nesse sacrifício, né? Ou não, você dizendo, rejeitar e continuar perdido. Engraçado que isso aqui, só cortando o senhor aí, o evangelho é algo tão interessante que ele exige da pessoa uma resposta, né? Ninguém pode ficar inerte diante. Ou é sim ou não. O homem tem a participação do homem é crer, aceitar que aquilo que foi feito é o suficiente para o perdoar. A gente entende que humanamente falando, parece que falta alguma coisa, porque simplesmente um ato de Jesus lá vai resolver todos os meus problemas? Sim. Porque quando você vai estudar... É simples assim, né, pastor Sol? É simples assim. Porque quando vai estudar quem ofereceu o sacrifício, a pessoa perfeita que foi Jesus, e o poder do seu sacrifício, aí você vai aceitar. Pela fé. É o que o pastor Deus citou o versículo de Paulo, citando na carta aos Efésios. Pela fé você vai acreditar que aquele sacrifício é poderoso o suficiente para te reconciliar com Deus, eliminando a causa do pecado, a causa da inimizade, que é o próprio pecado. Mas será que essa impressão é de que é simples assim, não dá-se pela complexidade que é o pecado? De toda essa tragédia, de todo esse envolvimento conturbado? Aí nós vemos a grandiosidade do sacrifício de Cristo. Do sacrifício de Jesus. É por isso que de vez em quando, às vezes quando eu estou ensinando na igreja, e nós já falamos em outros programas aqui, a respeito do que nós vimos no passado e hoje estamos voltando a ver a questão aí das pessoas, né? Um sabonete ungido para poder lavar o pecado. Você toma um banho, isso é balela. É porque não crê que isso que foi feito é o suficiente. Se nós crermos que precisamos de complemento, nós estamos minimizando o sacrifício de Cristo, e ele é perfeito, né? Ele cobre multidões de pecados, voltando lá ao início da nossa lição. Passado, presente e futuro. Não precisa de complemento nenhum. Né? Ele é perfeito. E é isto que é difícil para o ser humano aceitar. Entender, né? Que ele vai pensar que precisa ainda algum complemento. Eu preciso fazer alguma coisa. E não precisa, apenas aceitar pela fé. Às vezes entra assim a questão, como nós olhamos, parece assim, como o Antigo Testamento é tudo sombra, né, do Novo. Israel, por exemplo, eles em vários momentos eles queriam visualizar alguma coisa para adorar. Você queria materializar, alguma coisa. E esse problema vem se arrastando até hoje. O ser humano tem isso aí, né? O sacrifício. A saída parece que tem que tocar. Exatamente. Isso aí, entendeu? Então, por exemplo, as pessoas preferem de repente crer em algo mais absurdo, submeter a questão absurda. Não, ele pode tocar. É palpável. É isso que Tomé simplesmente Tomé disse. Para tocar, né? Quando Jesus apareceu e Tomé não estava junto, ele falou assim: eu só acredito vendo se eu tocar. Eu iria falar aqui que parece que é uma herança herdada no Egito, mas a minha mente trabalhou aqui um pouquinho. A gente vê isso antes, bem antes, né, com os deuses que foram levantados na época de Abraão ainda e tantas outras coisas. A gente vai ver a questão da imposição da torre de Babel e por aí vai. Tudo é questão do ver. O ser humano tem essa fragilidade, né? Isso é coisa herdada pela natureza pecaminosa. Porque a questão da fé elimina a necessidade de ver. Isso é fé, né? Isso é fé, né? Hebreus vai dizer isso, né? É o firme fundamento. Essa necessidade de ver. A fé é o contrário. Você sem ver acredita para depois ver. E é o que o sacrifício de Jesus, isso aqui, ó. O sacrifício de Jesus, ele elimina a causa da inimizade, que é o pecado. E é o suficiente, o que ele fez é o suficiente. Certo. Né? Voltando a vocês citaram a questão de Tomé, volta a Tomé, né? No mesmo texto. Né? Jesus, depois dele crer, depois que ele viu, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus falou assim: Tomé, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas acreditam. Então a diferença está agora aí, você vendo tocando, você não tem. Aí é fácil. Você não é feliz, não. Um minuto para nós passarmos aqui o último assunto desse tópico, sobre a vivificação. Uma vez reconciliados com Deus, fomos vivificados por Ele quando estávamos mortos em ofensas e pecados. Aí Paulo diz isso em Efésios e em Romanos, que era um estado espiritual de quem se encontra longe de Deus, ou seja, mortos em ofensas e pecados. Era essa a nossa condição. E a morte, como está dizendo aqui, é uma morte espiritual, evidentemente, né?
E a morte espiritual que a Bíblia nos mostra é justamente a separação do homem com Deus. O homem estando distanciado de Deus, ele está morto, né? E agora o pecado que vai reinar e vai dominar, né? E aí quando nós nos convertemos e aceitamos o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo vai produzir em nós a vida espiritual que nós não tínhamos, né? E vai ser aquela fonte transbordante que vai jorrar para a vida eterna. Lembrando que essa causa de morte espiritual, ela entrou como consequência da desobediência do homem a Deus. Lá no Éden. Deus avisou, né? Vai morrer, né? Então veio a morte física e automaticamente também veio a morte espiritual. Tá certo. Nós vamos para o último intervalo do nosso programa e voltamos já. De volta com o programa Novo Alvorecer, o último bloco do nosso programa, e para finalizarmos aqui o nosso assunto sobre a salvação, não é? A obra da salvação de Cristo Jesus, a redenção eterna. Nós vamos falar aí sobre o estado perdido do pecador e depois a redenção do pecador e a redenção plena. Serão os 3 subtópicos aí abordados nesse último bloco do nosso programa. O autor diz que o pecado normalmente é concebido como falha moral e ética no sentido de errar o alvo proposto por Deus, mas o seu conceito vai muito além disso. As Escrituras revelam que o pecado é um estado de separação diante de Deus e que as pessoas, ao não confessarem a Cristo como seu Salvador, são escravas do pecado. E aí? Eu achei interessante essa colocação aqui, estado. Estado vem do sentido de condição, né? A condição do homem sem Deus é justamente essa. Ele é escravo do pecado e está alienado de Deus, ou separado de Deus. É um estado que o homem não tem condição de mudar por si mesmo. Dele. Não consegue fugir e não consegue mudar por si próprio. Porque é um estado que ele está colocado. E é um estado terrível, é um estado de perdição, né? Como o autor coloca aí o tema Voltando lá no início do assunto. Da lição, né? Os animais e até sacrifício humano, lembrando, né, que não era em Israel, do povo de Deus, não era em Israel, mas era nas nações pagãs. Né? Nem sacrifício humano e nem sacrifício de animais conseguiu resolver o problema. Então, não há possibilidade de ninguém sair desse estado, dessa condição pecaminosa, se não for pelo sacrifício de Cristo. Aí vem uma frase aqui na lição: essas pessoas estão presas e impossibilitadas de por si mesmas livrarem-se dele, livrar do pecado que a escraviza e a domina. É por isso que este é o estado do perdido. Porque às vezes o homem não quer pecar, mas ele não tem forças em si próprio. O pecado acaba dominando ele, né? Dominando sua vontade e ele não tem força para se libertar disso. E é bom, pastor Adilson, a questão é tão grave do pecado, que às vezes a pessoa diz assim, olha, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero, e aquela coisa. Mas isso é consequência do pecado, né? Paulo mesmo falou, olha, por um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado entrou a morte, então, em consequência disso, todos pecaram. Então nós não estamos falando aqui apenas do vício do cigarro. O ato do pecado, né? Isso, o ato de pecar, né? Que seja o cigarro, que seja a bebida, ou que seja a droga. Eu estou falando de uma situação que o ser humano já nasce debaixo dela. Essa expressão que ele usou aqui de escravidão, ela é realidade, é real, né? Ou seja, todo ser humano sem Cristo, ele está embaixo dessa situação, debaixo, do poder escravizador. É o sentido da palavra estado. Ele está no estado de pecador. É uma condição, né? Não precisa mesmo ser que não exatamente pratique o pecado, mas já está no estado de pecador. Já está no sangue. O próximo assunto aí, a redenção do pecador. O autor coloca que essa redenção é um ato de remir aquilo que nós já falamos lá, de libertar, de reabilitar, de reparar, o salvar alguém por meio de um valor pago em dinheiro. É aí que está falando aqui do sentido de literal da palavra. Exatamente, né? De comprar, né? Isso. Na Bíblia, a redenção é a libertação de um escravo do jugo ou livramento do mal mediante um resgate. E aí o preço do resgate do ser humano custou a vida
Altíssimo, foi um preço, né? altíssimo. Do próprio Filho de Deus. Pedro vai dizer que não é prata nem ouro que nos comprou, mas o sangue de Jesus Cristo, né? Como um cordeiro imaculado. O preço, a alma é tão cara, a Bíblia vai dizer que a alma é tão cara, que se a Bíblia vai dizer que se uma pessoa que tem fazenda, tem riquezas, intentar resgatar o seu irmão, as suas condições vão se esgotar antes que ele consiga pagar o preço necessário, porque o valor de uma alma é muito alto. E é tão alto esse valor de uma alma que foi preciso também um preço muito alto, elevadíssimo. Qual que é esse preço elevado? O sangue de Jesus. Nós falamos no primeiro tópico a condição do perdido, mas existe agora também a redenção do perdido. E essa redenção é o preço que Jesus pagou para nos remir. Mediante o sacrifício de Cristo. Só Jesus pode tirar o homem do estado do pecado e o transportar para o seu reino. É somente o sacrifício de Jesus. Isso vai muito além que às vezes a gente possa imaginar. Agora, né? O alcance do sacrifício de Jesus. Bacana aqui também, pastor Saulo, pastor Adilson, né? É que tudo aquilo que o pecado tirou lá atrás, né, de questão de perfeição, né, de comunhão com Deus, trazendo inimizade, né, confusão. A redenção não só, né, ela pagou, satisfez a justiça de Deus, nos trouxe de volta, liquidou com a guerra com o céu, como nos trouxe, restituiu Tudo que foi perdido, né? aquilo que o pecado arrancou. É a restauração, Restauração. caráter, condição, como agora tem condição de ser santo, tem condição de ter um caráter viver perfeito. as mesmas qualidades de Deus, né? Implícita no caráter de Deus, santidade, fé, né? Amor, bondade, etc. longanimidade. Seria a prática do fruto do Espírito, né? Que nós lemos em Gálatas. Só pode produzir o fruto do Espírito quem aceitou Está a salvação de Cristo. exatamente. Alguém redimido. E quem vai viver fora disso, Paulo vai colocar no mesmo texto Praticantes da obra da carne. as obras da carne, que são exatamente Quem rejeita o totalmente, né? As obras da carne se opõem ao fruto do Espírito. Para nós finalizarmos aí o terceiro assunto desse tópico, uma redenção plena, o autor coloca a condição do remido não traz benefício somente para o tempo presente, mas a garantia de vida eterna, ou seja, de morar para sempre com Jesus no paraíso celestial. Da mesma forma que o pecado trouxe uma consequência gigantesca para o ser humano, E entre a saída desse paraíso, né? a redenção em Cristo também, ela traz um benefício sem limite. Muito maior, né? Muito maior. Ela vai perdoar o pecado do tempo presente e também nos dá garantia da vida eterna, de morar com o Senhor para sempre. É muito mais do que o homem poderia imaginar ao estar em pecado. Ele não tinha nenhuma esperança disso. Mas o sacrifício de Jesus, a redenção é plena, é completa. E nos dá essa certeza. O texto diz que se esperarmos nele apenas nessa vida, Os mais miseráveis. Agora, o autor conclui assim, portanto, a redenção eterna promovida por meio do sacrifício de Cristo extrapola as dimensões terrenas, temporais, especiais da vida humana. isso aí. Então, ou seja, o que o Senhor Jesus fez por nós vai responder na eternidade. É o que ele falou em João, registra, né? Vou para o Pai preparar-vos um lugar. E está preparado esperando a sua igreja. Tá certo? Senhores, obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês. Passa rapidinho, né, pastor Adriano? Passa rápido. A você de casa, nossa gratidão. Muito obrigado mesmo por nos acompanhar mais uma vez. Esperamos você na Escola Bíblica Dominical, aqui no nosso Templo Central, na Rua Princesa Isabel, 52, no centro da cidade de Caratinga. Se você mora distante daqui do centro da cidade, ou me assiste aí pela internet em outras cidades, procure aí pertinho da sua casa e participe da Escola Bíblica Dominical, que é um tempo de aprendizado da Palavra de Deus e conforme a própria Bíblia nos recomenda, crescermos na graça e também no conhecimento. Obrigado, fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.